Também os legisladores previram isto através da Lei 10.097 de 2000, que é a Lei da Aprendizagem, aonde é colocado, também vocês podem pesquisar na internet, sim? Também é colocado Lei 10.097 de 2000, onde afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até 2 anos e durante esse período, os jovens adolescentes são capacitados nas instituições formadoras e na empresa, combinando a formação técnica com a prática. Muito bem. Então, essa lei, ela coloca como dever da empresa de pequeno, de médio e grande porte, tá? Que eles façam a contratação desses adolescentes para que eles também sejam inseridos no mercado formal. Muito bem. A mim me parece que o ciclo, ele se fecha aqui. Então, ele é garantido. É nosso dever, família, sociedade e Estado, assegurar à criança os direitos, que eles estejam em sala de aula, sejam capacitados, tenham acesso à alimentação, à saúde. Criança protegida. O ECA proíbe a condição de trabalho infantil e a lei de aprendizagem me dá a possibilidade de inserir o adolescente com 14 anos no mercado de trabalho formal. Vocês veem? Conseguem perceber? Fecha o ciclo. Eu tenho o direito da criança e adolescente, eu tenho a proibição do trabalho infantil e eu tenho a oportunidade de inserir o adolescente no mercado de trabalho. Para que tudo isso aconteça, é preciso que nós, Estado, representante, do Estado, família, sociedade, garanta os direitos da criança e adolescente, combata o trabalho infantil e assegure a vaga de trabalho para o adolescente ser inserido no mercado de trabalho formal, iniciando assim a sua vida laboral. Bem, para não me estender muito, eu só gostaria também de deixar elencado que para algumas questões que são importantes de refletirmos. Para que o adolescente, criança não pode trabalhar de modo nenhum, né? Então, até os 12 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. Criança não pode trabalhar. O adolescente, ele pode trabalhar com 14 anos. Tá, pode trabalhar em qualquer lugar? Não. Como eu acabei de ler para vocês, ele tem que estar, ele é aprendiz. Então, ele tem que estar sendo formado tecnicamente na escola normal ou ensino, tanto faz, ensino fundamental, ensino médio, a formação, da educação básica. Tem que ter a carteira de trabalho emitida. Hoje nós temos o Cine em Erechim, que vocês podem ligar e agendar, eles contribuem, eles auxiliam na construção, na constituição da carteira de trabalho, que hoje a gente sabe que ela é online, ou vocês podem fazer através da internet, que também temos que ter o cadastro no MeuGov, que é o portal do governo federal, e lá ele vai te dando os passos de como fazer a carteira de trabalho, tendo todos os documentos anteriores, carteira de identidade, CPF, enfim, todos os documentos que é de uso pessoal. Então, a lei do aprendiz, ela garante a este adolescente, este jovem que esteja estudando, que tenha sua carteira de trabalho emitida, que ele possa estar trabalhando de modo formal. Outras questões que eu coloquei no projetinho que eu enviei para o Seja, para conversar com vocês, é os deveres da criança e do adolescente, Que várias vezes que eu faço falas e palestras, aí os pais, quando tem pai, principalmente aqui que é o Seja, deve ter alguns adultos que já são pais, talvez alguns jovens também, Bem, prof, mas então o adolescente, um marmanjo, como dizem, popularmente,
tem 16 anos, 15 anos, ele não pode fazer nada em casa? Claro que sim, né? É claro que sim. A dinâmica familiar, nós sabemos que todos nós temos responsabilidades. Inclusive, hoje, eu estou gravando esse vídeo para vocês no sábado pela manhã, após ter realizado todas as minhas tarefas de casa, né? Que eu tenho as minhas responsabilidades na minha casa. Meu marido contribui com a parte dele, e enfim, né? Quem tem filhos? Eu não tenho. Quem tem filhos? A criança não pode fazer nada, o adolescente não pode fazer nada? Sim, as atividades pedagógicas da casa, com toda certeza. A criança dentro das suas limitações, é claro, né? Ela pode organizar o quarto dela, ela ajuda a arrumar a cama dela, ela organiza os brinquedos dela. O adolescente já pode lavar a louça para o pai, estender a roupa para a mãe ou para o pai, né? Dependendo como vocês se organizam na família de vocês. Essas questões didáticas, aliás, pedagógicas, não didáticas, sim, a organização da família, com toda certeza, essas atividades pedagógicas de organização da família não são proibidas. Isso não é trabalho infantil. Contribuir com a família, né? O que a gente acho que fica muito claro, né, pela legislação, tudo aquilo que impede a criança e o adolescente de estudar, de ter o convívio familiar, o convívio do lazer com os seus iguais, tudo que retira direito deles, não pode, né? Então, ele não pode, por exemplo, ser o responsável por fazer a alimentação da família, uma criança fazer a alimentação da família, até porque ela não tem nem conhecimento para isso, né? Mas contribuir com o pai e com a mãe, essas organizações da família, de casa, sim, organizar o seu quarto, seus brinquedos, organizar a sua cama, essas questões, sim, né, gente? A gente não vai não é que não pode fazer nada, a criança não pode pegar um paninho na mão que é trabalho infantil, não é isso, né? É aquilo que vai contra os direitos dela, conforme eu li para vocês na Constituição Federal, no ECA, previsto em lei, né? As questões da família, a organização da família, não tem problema nenhum. Cuidar, que é uma questão que sempre cuidar do seu lar, da sua família, contribui para a evolução também dessa criança e desse adolescente enquanto indivíduo, né? Ajudar, se sentir parte daquela família, não vai contra os direitos dela, né? Resguardado as limitações, como eu disse, as limitações do potencial de cada um, né? Da criança e do adolescente. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, falei da Constituição, do artigo 227, do ECA, o artigo 60, e da Lei de Aprendizagem, que é a Lei 10.097, de 2000, que traz, então, acaba completando todo esse ciclo de proteção da criança e do adolescente. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem mandar algum questionamento, neste vídeo que vai ser elencado para vocês, vai ficar o meu e-mail pessoal, né? Que vocês podem me mandar questionamentos lá, eu encaminho de volta a resposta dentro daquilo que eu tenho conhecimento, né? E lembrando que este vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele é um vídeo em alusão ao dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Este Dia Mundial, ele foi instituído pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em função da quantidade de trabalho infantil que o mundo vinha apresentando, né? Ele foi instituído, para não mentir para vocês, eu fiz algumas anotações aqui. Então, ele foi instituído no ano de 2002 pela OIT para conscientizar sociedade, trabalhadores, empregadores e governos no mundo todo contra o trabalho infantil, né? E ele também traz, assim como é apontado na Constituição Federal, toda criança tem direito ao lazer, à educação e à saúde. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então,
todos os órgãos mundiais, nacionais, eles vêm numa tendência de ir contra o trabalho infantil, né? Nós sabemos das dificuldades que estamos enfrentando agora, e não poderia não falar isso no vídeo, da Covid. Nós sabemos também que não vivemos em bolhas, né? Nós todos estamos imbuídos dessa problemática, da dificuldade que talvez muitos de vocês estejam enfrentando para encontrar emprego, talvez alguns tenham perdido o trabalho formal, né? E a gente sabe que quando falta o pão na mesa, a gente acaba apelando para coisas que às vezes não são muito legais. Mas mesmo que vocês estejam pensando que o trabalho infantil ele vá contribuir para que vocês saiam dessa condição, eu digo a vocês, pelos estudos que eu fiz até hoje e por todos os casos de trabalho infantil que eu já atendi, eu não vejo sucesso no trabalho infantil, tá? Inclusive tem o depoimento de vários renomes, né, nacionais, que falam sobre isso, sobre o trabalho infantil, que acabam apontando. Eu até vou pesquisar aqui para falar para vocês que ele fala que o trabalho infantil ele é nefasto sempre, né? Ele nunca vai contribuir para que a família melhore a condição de vida. Porque, como eu falava no início, quando eu, enquanto criança, enquanto adolescente, não tive acesso ao conhecimento, cresci, fiquei adolescente. Aos 14 anos eu posso ser incluído no mercado de trabalho formal como menor aprendiz. Mas aí eu fui retirado da escola antes, ou saí antes pelo trabalho infantil. Não tenho a escolaridade minimamente compatível com a vaga. Não consigo me inserir. Cresço. Adulto, não tenho ensino médio. O que acontece? Eu fico exposto ao subemprego, ao emprego que paga. O que é o subemprego? Ao emprego que paga pouco, ao emprego que não assina minha carteira de trabalho, ao emprego que, se eu me machucar, eu não tenho direito à previdência social. Então, o trabalho infantil, infelizmente, né, ele não vai contribuir para a minha evolução laboral. Só um momento, eu vou procurar aqui o nome dele para que vocês possam procurar aí na casa de vocês, na internet, um depoimento deste ministro, que foi bem, quando eu tive acesso, ele foi juiz do Tribunal Superior do Trabalho, tá? João Oreste Dallazen. Procurem, tenho certeza que a fala dele, ela é uma fala forte, sensível e com conhecimento. Porque vejam bem, o senhor João Oreste Dallazen, ele fala da vida dele. Ele não fala da criança que ele viu na sinaleira, ele fala da vida dele, de como ele foi exposto ao trabalho infantil e de como a mãe dele salvou ele, inclusive ele fala isso, salvou ele daquela condição. E por ter salvo, ele estudou e virou ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam que ele não virou ministro de qualquer política pública. Ele foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é sobre o que nós estamos falando hoje. O trabalho digno, que pode e que com certeza o trabalho digno, com direito garantido, ele contribui para que nós tenhamos uma vida adulta mais saudável, mais feliz, com os nossos direitos garantidos, e que a gente possa não expor os nossos filhos, as nossas crianças
e os nossos adolescentes a nefastidão que é o trabalho infantil. Porque o trabalho infantil, ele expõe as crianças e os adolescentes a situações violentas e de violação de direitos terríveis, né? Terríveis. Porque aquela coisa que começa, aquele trabalho que parece inocente, vejam bem, vendendo doce na sinaleira, às vezes ele termina no tráfico de drogas, né? E às vezes termina com a morte de vários adolescentes. Uma das falas dele, eu vou reproduzir a fala do ministro. Ele diz: os problemas futuros dos nossos filhos são os nossos erros de hoje. E, inclusive, a campanha de erradicação do trabalho infantil deste ano, né, do dia 12, em alusão ao dia 12 de junho, ela diz: proteger as crianças e os adolescentes hoje. Combater o trabalho infantil hoje. Porque você só é criança uma vez, você só é criança hoje. Eu já não posso mais ser criança hoje. Vocês já não podem mais ser criança hoje. Então, é hoje que a gente tem que combater o trabalho infantil. Agradeço muito vocês estarem comigo até agora, tá? Sei que vocês vão ter várias construções críticas a respeito da fala, e eu sou bem aberta a recebê-las. Peço que vocês preencham o questionário que vai estar anexo ao vídeo. Fico muito agradecida pela oportunidade de compartilhar com vocês também um pouquinho da minha caminhada no combate ao trabalho infantil, e tenho certeza que juntos a gente vai poder construir uma sociedade melhor, um mundo de trabalho melhor, mais digno para todos nós. Eu estou à disposição de vocês. Para quem quiser, eu trabalho no CREAS, tá? Vocês podem também acessar a página da Prefeitura de Erechim, lá tem o endereço, tem os contatos telefônicos. Nós estamos sempre à disposição para conversarmos. Se quiserem conversar presencialmente comigo, assim que passar a pandemia também, a gente pode construir isso de forma conjunta, né? Um novo projeto, um novo panorama, né? Para que nós possamos superar as condições de trabalho infantil que a gente vem vivenciando hoje. Muito obrigada!